Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Impressionantes. Uma mulher estava esperando por seu marido desaparecido por 4 anos, até que viu seu marido com sua chefe. Toda a verdade veio à tona. Lorena e Kevin se casaram de repente. Ele chegou a uma cidade que lhe era desconhecida por motivos de trabalho, e no dia em que a partir encontrou-a na rua, seus olhos o enfeitiçaram a tal ponto que, deixando de lado toda a timidez, se aproximou dela e propôs casamento. Ela também deixou de lado todos os seus princípios e aceitou. Algum tempo depois se casaram. Tendo recebido a certidão de casamento, os noivos foram para a cidade natal de Kevin. Os pais de Lorena ficaram chocados com a notícia, mas rapidamente aceitaram a mulher. Já tinha 28 anos e começaram a se preocupar que ela não se casasse. E olha que milagre, não sabiam se riam ou choravam, e os parentes de Kevin também não ficaram felizes em ter um novo parente. Lorena não era bonita, na verdade era 3 anos mais velha que o marido, e também não se vestia bem, mas ele era louco por ela. Parecia um adolescente apaixonado pela primeira vez na vida. Após 1 ano de casamento, Lorena deu à luz uma menina. 1 ano depois nasceu um menino, Kevin. Ficou feliz, começou a ajudar a esposa em tudo. Aos poucos seus parentes se acostumaram com a presença da mulher e começaram a vê-la como um membro da família. Era gentil com todos, amava muito os filhos, e o marido sempre tinha tempo para os afazeres domésticos. Cozinhava muito bem, tricotava, costurava e até plantou uma horta no terreno baldio da casa de campo. Mas na vida nem tudo eram rosas. Um dia Kevin não voltou para casa depois do trabalho. O procuraram em todos os lugares, ligaram em todos os hospitais, na polícia, os necrotérios, e não encontraram pistas. Lorena também ligou para todos os seus colegas, mas só conseguiu descobrir que havia saído do trabalho no horário habitual. Nada de estranho foi notado. Tudo ocorreu como de costume. No final fez um pedido de busca pelo marido desaparecido na polícia. Passaram-se os dias, depois os meses. Não sabia onde procurá-lo, não sabia o que fazer nem o que pensar numa situação daquelas. Ninguém poderia sequer imaginar como uma pessoa adulta e totalmente sã poderia ter desaparecido em plena luz do dia. Mulher teve que procurar trabalho. O marido insistia que ela ficasse em casa, cuidasse dos filhos, fizesse as tarefas domésticas. Estava ganhando um bom dinheiro para sustentar sua família. E agora não tinham nada para viver. Os pais de Kevin ajudaram a mãe solteira o máximo que puderam enquanto o pai de Kevin ainda estava trabalhando. Mas quando adoeceu, Lorena teve que cuidar dele. Agora tinha 2 famílias sob seus cuidados. Começou a fazer todo tipo de trabalho. 2 anos se passaram. O excesso de trabalho e as preocupações fizeram Lorena perder muito peso. Olheiras e rugas apareceram. Todos ao seu redor tentaram fazê-la entender que era hora de começar a pensar em si mesma. Lorena não conseguia entender como eles se atreviam a lhe oferecer algo assim. Ainda não se sabia nada sobre Kevin. Acreditava que ele estava vivo. Chorava à noite quando todos estavam dormindo, e de manhã tentava esconder as olheiras causadas pela falta de sono, mas era impossível. Parecia cada vez mais velha. Passados 4 anos, Lorena perdeu o emprego principal e procurava um novo quando se deparou com um anúncio a dizer que se precisava de uma cozinheira no chalé, e foi garantido um pagamento muito alto. Ela seria capaz de largar todos os seus empregos de meio período e trabalhar em um só lugar. Sabia cozinhar incrivelmente bem, e até tinha diplomas de culinária que lhe foram dados no final dos cursos que frequentou. Lorena foi para a entrevista. A dona olhou para ela da cabeça aos pés e disse que ia pensar, mas naquela mesma noite ligou e disse que foi aceita para o trabalho. A mulher se sentiu feliz, pois ia ter mais dinheiro e mais tempo livre para estar com as crianças. Na noite anterior ao trabalho estava muito nervosa, quase não conseguia dormir, e quando chegou a trabalhar naquela casa de gente rica, Kevin abriu a porta para ela. Estava prestes a perder a consciência, mas se comportou como se tivesse o visto pela primeira vez. Por um momento pensou que sua imaginação estava pregando uma peça, mas como não queria estragar o negócio com sua nova chefe, fingiu que não conhecia o homem, e ela tentou conter suas emoções com um esforço enorme. Quando voltou para casa, deu rédea solta aos seus sentimentos e começou a chorar. Decidiu descobrir a todo custo como era possível que Kevin tivesse ido parar lá e por que ele não reconheceu sua esposa. Ela pensou que talvez tivesse mudado muito. Afinal de contas, se passaram 4 anos, e decidiu cuidar da aparência. Começou a se cuidar melhor, seguiu com um penteado, se maquiou, mas Kevin estava ainda frio e indiferente. Um dia, a dona da casa fez uma viagem de negócios por uma semana. Lorena trouxe consigo fotografias antigas das crianças e colocou-as na cozinha. Kevin veio pedir a água e seu olhar inadvertidamente para uma das imagens. Estendeu a mão, mas depois ficou pensativo, pediu desculpas e saiu instantaneamente. À noite pediu a Lorena que ficasse mais um pouco, pois não estava se sentindo bem e poderia precisar de sua ajuda. Eles conversaram por um longo tempo e Lorena finalmente percebeu que este era seu marido, mas que ele havia perdido a memória à medida que o tempo piorava. Kevin começou a ter crises de dor de cabeça. A mulher chamou um médico de uma clínica particular onde estava sendo observado.
Kevin foi internado com urgência. Lorena estava ao seu lado sabendo pelas enfermeiras que ele foi internado pela primeira vez com um ferimento grave na cabeça há cerca de 4 anos atrás. Uma mulher rica o trouxe dizendo que era seu esposo. Lorena não deixou o paciente um único momento e quando melhorou novamente ela começou a conversar com ele. Relembrou os momentos maravilhosos para os dois, mostrou fotos de lugares onde adoravam estar juntos, eram fotos em que os dois apareciam. Kevin pegou uma foto e ficou olhando por um longo tempo, então sentiu uma forte dor de cabeça e perdeu a consciência. Os médicos pediram a Lorena que saísse do quarto e o trataram por muito tempo, depois disseram que levaria muito tempo para voltar a si, mas a mulher decidiu esperar. Ficou vários dias sentada no corredor, até que Kevin disse seu nome e ele tinha voltado a si. No final descobriu-se que sua chefe o queria e até insinuava constantemente que eles formariam um belo casal, mas ele ignorava as investidas. E quando descobriu que havia se casado com uma pessoa que ninguém conhecia, começou a insistir mais. Kevin quis deixar o emprego, porém a chefe contratou pessoas que poderiam ameaçá-lo. Aqueles caras o esperaram uma tarde depois do trabalho e bateram na cabeça dele, fazendo-o perder a memória, e a mulher, aproveitando-se da situação, o enganou e o levou para casa dizendo que ela mesma era sua esposa. Agora Kevin percebeu que ela poderia continuar com suas ideias sem moral, e querendo que sua esposa e filhos vivessem em paz, ele não levou o caso à justiça. Sua família recuperada partiu para longe daquela cidade, onde vivem juntos e felizes até hoje. Chegamos ao final de mais uma história. Coloque nos comentários sua opinião sobre a atitude da chefe de Kevin. E não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Obrigado.